Olá, lindos. Vamos lá para mais uma aula, tá? Com a continuação sobre divisão Ocidente e Oriente, só que agora pelo aspecto da Guerra Fria, ok? Então, o que seria a Guerra Fria, né? Já que vamos falar dela, vamos logo entender o que vem ser ela. Era uma disputa ideológica de hegemonia mundial. O que é hegemonia, né? Que dominava o mundo entre capitalismo e socialismo. O capitalismo era liderado pelos Estados Unidos e o socialismo era liderado pela União Soviética. Qual era o poder que elas tinham, né? Para fazer com que elas se tornassem uma superpotência que dominassem o mundo todo? Era a supremacia bélica. Olha aqui na imagem, né? Várias bombas nucleares, mísseis, tudo relacionado à guerra. Então, o poder delas era bélico, além de estar a questão da economia e a política, né? Uma política que comandava o mundo, ela também tinha o poder das armas. O período que surge a Guerra Fria é pós a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Deu-se um novo sentido ao que hoje se entende como Ocidente, né? É aquela ideia que começou a se dividir com essa fala de Ocidente. Por quê? Até mesmo pela questão da cultura que nós vamos ver lá para frente, ok? Os países do mundo foram divididos em dois grandes blocos: os países capitalistas, tá? Que eram chamados ocidentais, e os países socialistas, considerados orientais. Por isso, Ocidente, Oriente. Primeiro porque, a partir que a gente estuda de Greenwich, né? Os Estados Unidos, ele ficava para que lado da Terra? Para o lado ocidental, correto? Ele ficava para o oeste. Por isso que veio a ideia de divisão Ocidente e Oriente, logo no início. Porque quando você vê Greenwich, você vê Estados Unidos do lado ocidente da Terra e União Soviética do lado leste da Terra, do lado oriental, tá? Por isso vem a primeira ideia aí dessa divisão deles Ocidente e Oriente. A partir da Guerra Fria, as grandes potências europeias e os países capitalistas desenvolvidos da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, formaram o Ocidente. Nós vamos ver já o mapa que eu coloquei para vocês. A União Soviética e seus aliados foram contraponto ao Ocidente. Ou seja, se um lado, Estados Unidos com seus aliados, era o Ocidente, automaticamente aqueles que apoiavam a União Soviética eram chamados de Oriente, como eu falei logo no início. Olha aqui o mapa, né? Tá aqui, olha. Vamos lembrar aqui Greenwich. Então, olha aqui que eu falei Estados Unidos para o lado ocidental e a União Soviética para o lado oriental. Então, todos aqueles que apoiavam, né, que eram aliados dela, passaram a ser o Oriente. E todos que apoiavam os Estados Unidos, o Ocidente. Olha aqui a Austrália e a Nova Zelândia. Você vê que não era uma divisão, né, cartográfica. Isso aqui é uma divisão geopolítica, porque olha aqui, esse lado aqui, que apoiava os Estados Unidos, eram aliados dos Estados Unidos, né? Como esse aqui, ó, Cuba também era daqui, não dava para chamar, porque aqui está o Ocidente, certo? Pelo meridiano de Greenwich, isso aqui seria Ocidente, e isso aqui seria Oriente. Então, você vê que é uma divisão geopolítica, não vai pela parte cartográfica. Então, essa área aqui era vista como ocidental e o oriental. O Ocidente, ele sempre esteve relacionado ao conjunto de valores e à história construída do ponto de vista da dominação das potências da Europa e também, como nós vemos agora, dos Estados Unidos. Então, ele envolve os aspectos como a exploração econômica das colônias, o cristianismo, que vamos trabalhar essa questão religiosa, a democracia, né, que é como vista os países ocidentais como mundos democráticos, tá? Isso nós vamos entender também lá quando falar, que até mesmo na questão da Guerra Fria. O individualismo, né, que é visto como um povo que tem a sua liberdade, né, sua liberdade de expressão, tem até mesmo as suas vontades, coisa que nos países orientais eles veem a questão da ditadura, que também vamos discutir lá na frente, ok? Entre outros. No campo geopolítico,
já refletia a colonização europeia desde o século XVI até o século XX, que influenciou a cultura, a política e a economia dos países sob sua influência. Então, nós temos, até mesmo por causa da dominação, cultura enraizada em nossos povos, dos povos europeus. E agora dos Estados Unidos, que vamos ter uma aula só também sobre a questão do domínio dos Estados Unidos. A partir do século XX, os Estados Unidos despontaram como uma potência mundial e ampliaram o raio de ação da economia e da cultura ocidental. Nós vamos primeiro trabalhar essa questão da Guerra Fria e depois nós vamos ver essa questão da visão ocidental em relação aos Estados Unidos. Então, o Oriente, né? Aqui no mapa, você vê aqui essa parte aqui toda colorida, é o lado oriental, é como é visto, né? Ele compreende os países asiáticos, incluindo o Oriente Médio, a Índia, o Japão, as Coreias e outros que nós estamos vendo aqui. Ele, quando toda vez que se fala em Oriente, a primeira coisa que vem na cabeça é a cultura japonesa, é a China, né? Então, nós vamos também aprofundar isso lá para frente. E até a próxima aula, para o vídeo não se tornar muito longo e pesado para vocês acessarem. Até mais.